Ó, enquanto isso, eu vou convidar a Vanessa para entrar aqui com a gente. Eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho que Tá, joia. Deixa eu aumentar o som aqui para mim. Aí. o pessoal tá chegando, mas eu falei para eles que eles já podem ir aí pensando nas perguntas que eles têm para fazer a respeito de compulsão e ansiedade, porque Isso. tudo isso e com essa situação que a gente está vivendo, eu acho que acabou aumentando um pouco mais, né? Nossa, com certeza. Eu recebo muita mensagem, né, do pessoal que às vezes à noite, né, levanta sobressaltado em pânico. Então, assim, é uma loucura que a gente recebe de mensagem a respeito, né, de crise de ansiedade. Né? Quanto o pessoal vem tendo agora? Eu acho que está aumentando cada vez mais, né, com essa questão do isolamento social, a gente tem que ficar em casa. Eu acho que isso está mexendo muito com a cabeça de todo mundo. Para quem é muito agitado, para quem é muito ativo, hoje isso dificulta mais. Né? Eu converso muito, eu continuo atendendo. Né? Então, meus atendimentos eles são online. Então, para algumas pessoas, elas até gostam. Né? Então, são aquelas pessoas mais caseiras e tudo mais, mas para a maioria, não. Né? Então, está encontrando mesmo essa dificuldade para lidar com esse momento agora. Entendi. Já são pessoas Gente, mais ansiosas, né? Que tem uma predisposição a ser mais ansiosas. eu super ansiosa. Né? Aí Gente, dificulta um pouquinho mais, ainda mais ativa, né? o pessoal que está entrando agora, eu falei para eles clicarem, Van, nesse aviãozinho que tem aí e começar a mandar para o pessoal, para a galera vir assistir, tirar as dúvidas com você também. Tá joia. Vocês estão me vendo bem? Tá Aperta tudo ok? aí. Tô te vendo super bem. Oi, Tá bom. Andréia. Beijo grande. A Andréia faz uns brigadeiros gourmets maravilhosos, viu? Ai, que delícia, meu Deus. Ah, vamos falar. A Fernanda que sabe. A Fernanda já comeu muito. A Fernanda, eu não sei, ela come, come e não engorda, né? Deus me livre, parece um palito. Tanto que luta, 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 luta. Gente, Ai, gente. mas, ô Van, fala um pouquinho do seu trabalho aqui. Você atende em Catanduva? Como que funciona? Isso. Eu atendo na clínica, no centro de terapia, né? Eu atendo já há 22 anos, então já faz um tempinho. E lá na clínica nós todas trabalhamos com a linha que é a comportamental cognitiva, né? Então está sempre muito ativa, trabalhando muito, geralmente com os transtornos, né? Que são mais transtornos de ansiedade, quadro depressivo, relacionamento, né? Que é o que eu não é o que é o meu forte, mas que eu estou dando um direcionamento um pouquinho maior, mas atendo muito, geralmente, meu direcionamento vai para ansiedade e relacionamento. Mas nós atendemos lá todos os quadros. Né? Então, assim, e atendimento online, que é o que eu faço muito, né? Porque muitas pessoas de fora procuram, e aí a gente acaba dando essa atenção, principalmente agora, né? E Que como que ninguém pode funciona sair esse de atendimento? casa. Gê, da mesma maneira que o atendimento presencial, né? Mas quais são os benefícios? O benefício é que você gasta menos pelo fato de você não precisar sair de casa, né? Às vezes a sua disponibilidade é maior, né? Dependendo dos horários, e o custo, às vezes, acaba sendo um pouco mais baixo, né? Do que o Entendi, custo presencial de você ir para a clínica. Então, assim, acaba entendi. sendo muito benéfico, principalmente, eu atendo às vezes muita gente de fora do Brasil, então às vezes acaba sendo um benefício também. Né? Para quem é de Que legal. fora, tá lá sozinho e tem toda essa dificuldade, acaba procurando psicólogo por aqui. Nossa, isso é ótimo, né? Porque assim, a pessoa tem alguém de confiança que, mesmo não estando na mesma cidade, pode estar dando continuidade no tratamento. Sim, É sim, bem legal. isso é muito Eu, bom. a gente divulgou, né, a respeito da nossa live e algumas pessoas mandaram perguntas pra gente. Então, eu quero te passar primeiro essas daqui e depois a gente abre para o pessoal fazer as perguntas que eles têm. Eu vi que tem gente já mandando pergunta. Se a pessoa que mandou puder mandar depois, a hora que a gente liberar outra vez, vai ser melhor para a gente, ao invés de ficar procurando tudo de novo. Hoje, e vai lendo, porque assim, bem, eu sou míope, então assim, ou eu coloco óculos, ou eu preciso chegar perto da tela para ler. Situação que a gente chega quando a gente fica velho. Então, Falei assim, que é sua fã, Vanessa. então, eu não enxerguei. Ela falou Já assim: não manda um enxerguei, já passou. sou sua fã. Manda de novo, porque eu não enxerguei, gente. Ai, que linda. Ó, Ai, Gabi, linda. vamos lá para a primeira pergunta? Vamos. Ó, só vou Como... colocar para vocês o seguinte. Ó, antes de você colocar, Gi, deixa eu só falar o seguinte, tá? Não sei se as perguntas vão ser a respeito de ansiedade ou de compulsão alimentar,
mas só explicando para vocês que, primeiro, a compulsão alimentar, vou dar uma sintetizada, né? Porque se a gente começa a responder as perguntas, eu não sei se eu consigo explicar. Então, assim, a compulsão alimentar nada mais é do que você comer exageradamente uma quantidade grande de comida, mesmo você já estando saciada, né? Então, você come num decorrer de tempo muito curto, tá? E uma das características é você se sentir depois culpada. Então, vira aquele sentimento de culpa logo em seguida. A ansiedade está associada? Muito, mas a compulsão alimentar ela é uma doença, então ela precisa ser tratada, tá bem? Não só com terapia, mas também com uma equipe multidisciplinar, com endócrino, com nutricionista, com terapia e acredito que com psiquiatra também. Então, quais são alguns dos sintomas? Tá? Você pode me interrompendo, eu só vou sintetizar mesmo. Quais são alguns dos sintomas? Tá, quais são alguns dos sintomas da compulsão alimentar? Então, primeiro que a pessoa ela se alimenta muito, mas muito rápido. Ela come mesmo sem fome, né? Então come como se estivesse devorando tudo pela frente. Muitas vezes come escondido, né? Então, assim, tinha casos de pessoas que eu já conheci, que assim, que levantava à noite para comer, ou comia escondido mesmo da família, e no dia seguinte, né, a pessoa encontrava pacote de bolacha embaixo da almofada do sofá da sala. Então, para a gente perceber que, assim, que a pessoa, quando ela tem a compulsão, a necessidade de comer, né, ela não vai pensar que eu tenho que jogar o papel fora para ninguém ver. Não, é tudo muito rápido que acontece. Então, acorda à noite para comer, né, com a necessidade de comer, e é o que eu coloquei que sente-se muito culpada, né, em comer. Né? A culpa vem depois. Então, esses são alguns dos sintomas, que é o que difere. A gente consegue discernir o que é uma compulsão alimentar. Bem? Tá. As causas. Tá? O que causa a compulsão alimentar? Eu estou colocando as mais comuns, que aí depois a Fernanda vai estar colocando. Uma dieta muito rígida. Então, pessoas que seguem dietas muito rígidas geralmente acabam desencadeando, desenvolvendo a compulsão alimentar. Né? Então, quantas vezes a gente já não ouviu pessoas que fazem a dieta da laranja, a dieta do líquido, dieta da sopa e por aí vai. Né? E a gente sabe que é o efeito sanfona. Né? A pessoa emagrece, mas quando ela volta a comer normalmente, né, ela engorda demais. Tá? Então, é o que acontece. Comer por conforto emocional. Então, quando você está triste, quando você termina uma relação, quando você tem um problema no trabalho, eu estou triste, o que acontece? Eu vou comer. Ou chama uma amiga para comer, ou passa em algum lugar, ou chega em casa e devora a geladeira. Então, esse por conforto emocional. Estresse, né, que é o que hoje em dia todo mundo está estressado. Então, estou estressado, eu vou e como. Principalmente agora, né, que a gente fica em casa sem fazer nada, e é o que eu coloco para todos os meus clientes também. A mente muito vazia, quando a gente fica muito ociosa, a gente tem vontade de comer. É que não tem o que fazer, né? A gente fica procurando. E acaba virando um círculo vicioso, né? Porque a pessoa come pela compulsão, depois ela come pela culpa, e aí ela come pela compulsão outra vez. Isso, e aí vai. Isso, e aí não para. E a baixa autoestima, né? Que aí entra a questão da imagem. Então, o que acontece? Eu me vejo acima do peso, né? Eu me sinto mal, eu sei que eu preciso emagrecer, né? Vem a ansiedade, né? E pela ansiedade, a sensação do comer é uma sensação prazerosa. Então eu vou lá e como. Aí vem a sensação de culpa, aí eu vou me punir por isso, fico ansiosa de novo e é o circo. Né? Então a gente volta e come de novo. E é o que acontece muitas vezes, onde a gente vê pessoas que acabam desencadeando, né, uma depressão, né, ou algum outro transtorno mais grave, também por causa da compulsão alimentar. Como é que a gente dribla? Tá? Primeiro procurando ajuda mesmo. Né? Aí talvez a Fernanda tenha colocado isso também, mas seguir uma alimentação saudável. Né? Eu falo para todos os meus clientes, quem me conhece vão saber, falar que realmente é verdade, porque eu falo que eu sou contra dieta. Né? Até outro dia encontrei a dona Fernanda no supermercado, que a família virou vegana. Né? E eu acabei vendo um documentário na televisão, eu falei assim, vou virar vegana. Né? Eu achei o máximo, porque eu cheguei na clínica e falava com meus pacientes, eu virei vegana. Né? Agora não como carne. Né? Nada que vem do bicho, eu falei, só como coisa da terra. Minha durou 2 semanas, porque assim, realmente eu não dei conta. Tá? Falei que para mim isso é muito difícil, né? Eu falei, então eu não dei conta, mas eu sempre procuro comer muito saudável, então eu sou contra fazer esse tipo de dieta rígida. Então eu falo para a pessoa procurar um especialista e fazer uma reeducação alimentar. Tá? Então essa é a chave. Isso. Como é que a gente dribla um pouco a compulsão? Primeiro, entender o que acontece quando a gente tem essa necessidade de comer desesperadamente.
Porque o ato de comer, apesar de ser uma compulsão, hoje ele não é involuntário, né? Não é um comportamento involuntário. Então eu não vou pegar no reflexo, né? Eu penso para comer, né? Vem um pensamento de eu ir até a porta da geladeira, de eu abrir a porta da geladeira, de eu olhar para o que tem, né? E geralmente pegar aquilo que é mais gorduroso, que é mais doce, tá? E mesmo pela Sim. sensação de prazer. Mas você pensa nisso tudo. Então a gente precisa entender, e talvez a pessoa entender, o que leva a isso. Entendeu? Qual o pensamento que vem? Tentar entender o que está ocasionando essa compulsão. Tá? Então esse é o Certo. primeiro ponto. Segundo, que eu não sei se aí que a dona Fernanda vai me criticar, mas assim, não comer de 3 em 3 horas. Né? O que a gente colocaria é para comer quando sentir fome. Tá? É que cada reeducação tenha o seu critério. Comer alimentos ricos em fibras, né, para que você se sinta saciada por mais tempo, tá? Beber muita água e praticar atividade física. Então, isso para quê? Para a gente tentar driblar um pouco a compulsão alimentar. O que dificulta isso tudo que eu coloquei, entra a questão da ansiedade, entra a questão dos transtornos psicológicos também, que é o que dificulta. Então, né, a pessoa que é E muito ansiosa, é isso que eu ia te sim, perguntar. A ansiedade leva à compulsão alimentar ou a compulsão pode surgir até mesmo em alguém que não é ansioso? a ansiedade são duas situações. Hoje, ou ela gera a compulsão, ou você come demasiadamente, ou muitas pessoas perdem o apetite. Então, assim, são duas Entendi. situações que a ansiedade pode causar. Mas na maioria delas, né, para quem tem essa dificuldade em diminuir e perder peso, acaba criando a necessidade do comer. Só que a gente precisa entender o que é o gula, o que é a gula, o que é a vontade de comer e o que é uma compulsão. Tá? Existe a diferença entre você ir lá e devorar um chocolate num dia só, né, e de você ter uma doença de desencadear um problema grave. Aconteceu comigo, Van, de antes do processo de mudança da reeducação alimentar, eu ficar ansiosa e querer comer, o que é mais normal em todo mundo. Mas agora já mudou, porque se eu estou muito ansiosa, eu já não consigo comer. Isso pode acontecer mesmo com algumas pessoas? Pode, pode sim. E mesmo porque vem a questão, né, da maturidade, né, do autoconhecimento, de como você aprende a lidar com o seu corpo, né, com as suas emoções. Então, isso pode acontecer sim. Né? No meu Ah, que caso, legal. quando eu fico mais ansiosa, eu também perco a fome. Eu perco a fome. Né? Para mim foi Acaba uma sendo um surpresa. benefício nesse caso. Para mim foi uma surpresa isso, porque eu sempre fui aquela pessoa que a partir do momento que tinha uma crise de ansiedade, eu queria comer. Comer um chocolate, dois, três, uma caixa, e agora isso já mudou bastante. Dependendo do tamanho da minha crise, eu perco a fome, eu não consigo comer. Porque entra a questão hoje, que é o que eu falei para você, da experiência de vida ou do autoconhecimento, para a gente analisar, né, o que você vai perder se realmente você comer tudo isso. Entendeu? Então, Entendi. hoje em dia, né, eu vou dar um exemplo pessoal mesmo. Eu tento praticar esportes, atividade física sempre, eu tento cuidar do corpo. Então, eu tento comer regradinho durante a semana. Então, a minha semana é bem assim, equilibrada na alimentação. Fujo um pouco aos finais de semana, porque ninguém é de ferro. Mas eu sempre penso, né, mesmo durante a semana, que se eu comer tal coisa, que eu posso ter vontade, mas eu penso muito bem, eu estou com vontade ou é uma necessidade de comer? Então, se for uma vontade, eu falo assim, eu deixo para o final de semana. Eu não preciso comer Uhum, isso agora, eu vou substituir por outra coisa. Então, sempre tentando substituir por algumas outras coisas. Entendeu? Então, eu certo. sempre procuro fazer isso, né? Essa substituição, e sempre pensando no que isso pode me ocasionar ou ao longo da semana ou lá na frente. Então, sempre pensando, eu falei, gente, eu sou uma pessoa assim, eu pratico bastante exercício, mas é uma coisa assim, né? Meio que amarrada. A gente vai, eu vou muito tarde para academia, então assim, eu vou muito cansada, eu vou com a minha olheira de vez em quando aqui no queixo. E, e quando eu penso em sair, eu falo, cara, eu falo não. Eu falo, é tão sofrido vir para cá, né? Eu fiz certinho, fiz tão bonitinho, eu falei, não vou pisar na bola agora não. E eu me mantenho Eu ali acho que firme. para a maioria das pessoas, o exercício físico acaba sendo um sofrimento, né? E é por isso que muitas vezes ou as pessoas desistem ou elas fazem 100% certinho por conta disso. É encontrar, hoje, acho que alguma coisa que dê prazer. Porque, por exemplo, eu percebi uma mudança no corpo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito magrinha,
magrinha mesmo, esse bracinho muito raquítico e tal. E eu sempre fui, olha como é engraçado, eu sempre fui muito traumatizada por causa disso. Eu não usava blusinha igual a sua, imagina mostrando o ombro, né, muito fininho e tal. E eu queria engrossar os braços. Eu lembro que eu ia pra academia, eu falava pro meu professor assim, né? Eu falava assim, ó, eu quero engrossar em cima e afinar embaixo. Eu falei, você se vira o que você vai fazer. Né? E ele falava assim pra mim, você não dá, minha querida. Ele falou assim, né? Se você for afinar, você afina por inteiro. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu falei, eu quero engrossar os braços, eu falei, quero afinar embaixo. E você vai percebendo que não funciona assim, né? Não tem como. É muito mais complexo. Então, com trabalho, com mudança na alimentação, né? Eu lembro que eu fui na Fernanda e ela me suplementou, e a partir daí eu tomo suplemento até hoje. Então, assim, melhorou muito, né? Melhorou bastante. E aí, é esse o medo de perder, né? Tudo isso que a gente conquistou durante muito tempo. Meu Entendeu? caso já era o contrário. Eu não usava por conta de ser muito grande em cima. Eu era Ai, que inveja. gordinha. Eu era gordinha. E agora não. A diferença aqui, para mim, principalmente, é bem grande. E então, eu acho que vem muito do que você falou também, a questão da autoestima, né? Se a pessoa tá com a autoestima baixa, a primeira coisa que acontece é ela descontar tudo isso na comida. E ó, agora você falando, eu me lembrei de um fato. Quando eu era realmente mais novinha, antes de faculdade, antes de fazer faculdade, que não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu lembro que eu chegava em casa, por ser muito magrinha, eu fazia 3 sanduíches de... não é o pãozinho francês, é o maiorzinho lá, que é a baguetinha, né? Eu fazia uns 3 daquele, né, com muita coisa. Eu lembro que eu colocava os 3 assim, no prato e sentava para comer. Né? A minha avó ficava horrorizada. Ela falava assim, você vai comer tudo isso? Eu falei, vou. E eu, assim, eu comia muito, né? E realmente eu nunca fui de engordar. E o negócio foi mudando com o decorrer do tempo, né? Eu falei que a gente, quando é mais nova, né, o negócio vai ficando feio depois. Mas eu fazia isso, né? E sem pensar na realidade e em consequência. Né? Porque eu queria engordar, eu queria crescer e eu achava que comendo iria mudar alguma coisa. Então, assim, para quem hoje, para vocês que trabalham, né, com alimentação saudável, a gente só tem que entender. Eu acho que nesse contexto todo, o que chega a ser uma compulsão, a ponto de ter que buscar um tratamento, e o que realmente é só uma vontade de comer, um gatilho, né, de você não tá legal, não tá bem, ir lá e descontar na comida. Tá? Aí que tem a diferença. Então, Certo. E outra coisa. como que a pessoa consegue identificar que ela está sofrendo de compulsão alimentar? Primeiro, deixa eu só aumentar o som. Uma das coisas, o G, que vai acontecer, primeiramente, é você realmente levantar e comer em horários diversos, compulsivamente, excessivamente. Então, imagine você saciada, tá muito saciada e ainda comendo, comendo, comendo. A única diferença com a bulimia é que você não vomita. Entendeu? Então, você não tem esse ato do vomitar, mas você fica empanturrada. Né? E logo depois, 2 horas depois, você vai estar comendo de novo. Então, assim, num prazo de tempo muito curto. Então, por isso que você come. E o sentimento de culpa depois. Né? Você se sente muito, muito culpada depois. E outra coisa, você precisa, para identificar como um quadro de compulsão, você precisa ter pelo menos 2 episódios desse no prazo de uma semana. Tá, se acontecer isso no prazo, 2 vezes no prazo de uma semana, é legal que a pessoa procure ajuda. Pode procurar ajuda. Isso. Entendi. Tá. E por que assim, é muito comum a gente descontar as nossas emoções, os nossos sentimentos na comida? Porque é muito prazeroso. Né? Pode perceber que a gente só vai descontar na comida que a gente gosta. Eu desconto no salgado. Ah, que bom! Eu não como doce. Né? Eu não sou muito fã de doce. Como, né? Mas assim, quando eu tô muito ansiosa, eu vou descontar na comida, eu vou no pão. Eu vou no pão, eu vou no que tiver de salgado. Eu vou caçando aqui e vou comendo. Então, para você ver qual a diferença. Então, não é só o doce. Né? No caso, É uma coisa que a gente gosta mesmo. Que vai isso, trazer é prazer. prazeroso. Isso. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui da Dani lá da Transforma. Ela quer saber como que nós podemos desviar a atenção desse clima pesado, dessa energia negativa e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Eu até tinha feito um videozinho para mandar para vocês, para depois colocar no grupo. Então, a primeira coisa que a gente tem que evitar, nesse momento agora, é ficar excessivamente em frente à televisão ou no celular. Né? O uso excessivo de celular, por si só, o G, ele já deixa você mais ansiosa. Tá? Vendo e lendo notícias relacionadas ao que está acontecendo, piora. Tá? Então, a gente fica muito mais ansioso.
Outra coisa, é você tentar manter, para quem está ficando em casa, é tentar manter uma rotina, né? Com um horário certo para levantar, com um horário para fazer suas alimentações, tentar fazer uma atividade física, manter sempre o corpo ativo, mesmo em casa. Tá? Tem muitos professores disponibilizando aulas gratuitas para os alunos, né? Tem muitos aplicativos, né, online que você consegue baixar o aplicativo, né, e fazer uma aula muito bacana online. Então, isso dá para ser feito. E procurar alternativas dentro de casa que às vezes a gente não tem o hábito normalmente de fazer, né? Que seria ler, né? Para quem não tem o hábito, então uma leitura, ouvir música, então fazer uma meditação, entendeu? Então procurar tá sempre em movimento e manter uma rotina. Isso é extremamente importante. Eu percebi, para mim, a rotina é extremamente importante. Tem uma pergunta aqui do Miguel Boldrini. Ele falou assim, ó. Eu tô comendo doce todos os dias e revezando o salgado entre batata frita, hambúrguer, pizza. Nossa. Isso. Uma de uma vez, anteontem, 2 milkshake e assim vai. Gosto mais de salgado que doce. Ou seja, ele tá descontando todas as emoções dele na comida. Então, quando for assim, é o que eu falei, né? Tentar entender quando começar a comer dessa maneira, porque assim, ele não colocou em nenhum momento que ele se sente culpado depois, né? Ele tá comendo. Então não apareceu nenhum sentimento de culpa aí. Mas assim, o que acontece? Se isso não acontece, pode ser que realmente ele esteja descontando ansiedade, medo, alguma coisa na comida. Então é tentar entender o que está acontecendo, o que está ocasionando todas essas escapadelas, né? E aí tentar resolver a causa, entendeu? Então resolva o que está acontecendo. Então vamos aprender a lidar com o medo, né? Lidar com os sentimentos e com as emoções que estão ocasionando essas fugas ou essas escapadas todas. Padre Edinho, um beijo, seu lindo. Ai, que lindo, que saudade dele. Ele falou assim, ó, o Miguel, que ele se sente culpado sim, só que não deu para escrever tudo porque acabou o espaço. E ele já foi diagnosticado com compulsão alimentar. Ô, Miguel, então, assim, só explica aqui pra gente, você já tem um auxílio psicológico, um auxílio profissional em relação à sua compulsão alimentar? Então, isso daí é interessante, que é o que eu acabei de falar, né? Ele identificar o que causa hoje toda essa necessidade de comer. Que é o que eu disse, o comer não é involuntário, né? Ele pensou para comer as 500 gramas de torta, deixa eu enxergar, 2 milkshake, né? Para a gente poder tomar o milkshake, tem que preparar o milkshake. Eu não sei se ele comprou ou se ele preparou, mas tem todo esse... né? Então, é pensado. Entendeu? Então, isso tudo com certeza por muita ansiedade. Agora, a gente não sabe identificar se é ansiedade por causa de algum problema que ele esteja passando, se é por causa de todo esse problema de ficar em casa, né, do Covid que está acontecendo, ou se é problema de relacionamento e por aí vai. Trabalho, né, que agora está todo mundo quase sem trabalhar. Fica todo mundo estressado. A Karen tá falando que na adolescência ela fazia de tudo para engordar porque se achava muito magra. Inclusive, ela abria a lata de leite condensado e comia mais da metade e ela se achava sem noção por isso. E hoje? Pergunta se hoje ela come a lata de leite condensado. Não come. Ai, Cristo. O problema é que hoje, o que acontece? Pode falar. Pode ler. Não, a Camila falou que hoje... Quando você é vegana. A Fernanda falou que não é mais vegana. Sai! Não aguentou também. 2 semanas cravada, viu? Mas ninguém vegano. Tem 2 semaninhas. Nossa senhora, como é triste. Eu nunca comi tanto farelo na minha vida. Ó, a Maite Beck tá falando aqui que ela come pelo emocional, que ela come pelo estresse e pela ansiedade. A Camila também falou que ela come pelo emocional. Então, quando for assim, por exemplo, no profissional, tentar identificar o que está ocasionando essa ansiedade, esse estresse todo. E aí não adianta, porque assim, quanto mais você for descontar o estresse na comida, o seu problema ele vai aumentar. Primeiro que você não consegue resolver o problema, né? A causa. Certo. Então, se a causa vou pegar no relacionamento. Eu briguei com meu namorado, eu vou lá e como. Né? Quando eu como, a briga com o namorado continua do mesmo jeito. A gente continua com o mesmo problema. Talvez você vai ficar um pouquinho mais rechonchuda e vai se sentir mal depois.
entendeu? Então, assim, o que vai acontecer é isso, né? Você vai acabar se sentindo mal, por quê? Porque você comeu, né? Isso, de repente, pode ocasionar no dia seguinte, você falar, nossa, eu não devia ter comido, né? E o problema vai continuar lá. Então, eu não resolvi o problema com o namorado ou no trabalho, né? Então, a gente tem que identificar o que tá ocasionando. Estou estressada no trabalho, por quê? Né? O que eu posso fazer para melhorar? As nossas últimas perguntas aqui foram muito faladas de ansiedade. Então, como que uma pessoa consegue identificar que ela está tendo uma crise de ansiedade? Então, vamos lá. Todos nós, hoje, a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação normal do organismo, tá? Do ser humano. Você é ansiosa, eu sou ansiosa, né? Todos nós somos. E a ansiedade, ela é essencial, né, para a gente sobreviver, né, em situações de perigo e tudo mais. Então, a gente precisa da ansiedade, mas da ansiedade em equilíbrio. Então, o que acontece? A ansiedade excessiva, né, quando ela é excessiva, ela passa do equilíbrio, aí ela se torna uma doença. Tá? E como a gente identifica que a gente está ansioso? Tá? Primeiro, N sintomas. Nós temos os sintomas físicos. Os sintomas físicos são dor no peito, boca seca, né? As mãos, quando elas, os pés que ficam chacoalhando e as mãos que ficam, né, balançando, muito cansaço, mãos e pés frios. Tá? Então, esses são alguns dos sinais. E respiração ofegante, né? Chega a me faltar o ar mesmo. Isso, porque o que acontece? Quando você começa a ficar ansiosa, né, uma das coisas que as pessoas fazem muito é respirar pela boca, né? A gente respira pela boca. Quando respira pela boca, você não consegue respirar. E quando a gente está ansioso, o medo é tão grande de que alguma coisa vai acontecer que, na realidade, a gente respira muito mais rápido. Então, a gente começa aquela respiração cachorrinho, né? Que começa assim e o ar não vem. Então, nesse caso específico, né, é sempre trabalhar a respiração. Esse é o ponto, eu vou chegar aí. Então, assim, os sintomas psicológicos, principalmente uma tensão constante. Eu digo que a ansiedade é sinônimo de preocupação. Então, assim, a pessoa que ela é ansiosa ou demais, ela está sempre preocupada com que alguma coisa de ruim vai acontecer lá na frente. Então, assim, nunca vai dar certo. Né? Não vou conseguir, não vai dar certo. Então, você vive antecipadamente, você sofre. Eu sofro hoje por uma coisa que eu imagino que vai acontecer de ruim na semana que vem. E a Tá? gente Então, eu não espero para sofrer lá. Tudo. É tudo para ontem. Né? E assim, eu não espero para ver o que vai acontecer lá, porque pode ser que aquilo que eu criei na minha cabeça não aconteça. Entendeu? Então nisso tudo, o que a gente tenta trabalhar para a pessoa? Né? Tentar viver o agora. Então, eu volto para o presente e falo assim, então calma aí, vamos respirar. E aí a gente tem que fazer todo o trabalho de respiração e de pensamento positivo, de que é coisa da minha cabeça. Eu estou criando ou é real? Então, assim, o que muitas vezes acontece é isso. Você fica uma semana tendo crises de ansiedade e quando chega no dia... não acontece nada. Nada acontece. Nada acontece. Passo de... Eu tive uma cliente que ela chegou para mim, ela disse assim, eu sonhei, ela colocou na cabeça que dia 12, sei lá, que dia 12, ela ia morrer. Tá? Morrer. Não, ficou em pânico, assim, dias e dias, mas de pânico, assim, o dia todo. Me mandava mensagem o dia todo, que não estava bem, todos os sintomas de ansiedade ela apresentava. Ela estava com transtorno de ansiedade generalizada. Dia 10, não era dia 10 primeiro, dia 10 eu vou morrer. Eu falei, falta 3 dias. Eu falei, vamos esperar. Fui trabalhando com ela esses dias até chegar. Passou o dia 10, falei, e aí? Não, tô bem, né? Sobrevivi. Falei, então tá. Mas assim, e o dia 10 do mês seguinte? Porque aí não sabia que mês que era. Eu falei, criatura, vamos resolver isso. Eu falei, porque assim, não vai dar. Então, da gente entender que a ansiedade por si só, ela gera pensamento negativo. Então, os sintomas psicológicos são quais? São uma tensão muito grande e nervosismo. Né? Então, assim, uma sensação muito grande. Isso faz parte do quadro, de que alguma coisa muito ruim ou muito catastrófica vai acontecer. Tá? Então, esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, ele começa a brotar na pessoa. Então, uma das coisas que a gente vê muito são pessoas que nunca tiveram isso, que nunca pensaram em coisas ruins e começa a pensar. Né, começa a ter pensamentos horríveis, tá? E mesmo porque tá por causa dessa ansiedade. Medo constante, então o medo está sempre presente. Então isso que eu tô te falando hoje é de um quadro de ansiedade, tá? Exagerado, desequilibrado.
Oi? TAG, transtorno generalizado. Isso. Problemas para dormir. Então, assim, muitas vezes a pessoa que é muito ansiosa, ela tem muita dificuldade para dormir, né? Ou a insônia, ou o sono que é interrompido, né? Porque você vai dormindo de pouquinho. Então, assim, isso vai piorando. Por quê? Isso, porque você não dorme. Eu vou tirar meu fone, que eu tava com o fone para tentar falar, mas estava meio complicado. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então, assim, uma das coisas que acontece muito é que a pessoa que não dorme bem, o que acontece no decorrer do tempo? Ela vai levantar no dia seguinte extremamente cansada, irritada, e aí é um processo que vai, é um ciclo, né? E isso vai deixá-la muito mais ansiosa. Problemas para dormir, que eu falei, e esse descontrole de pensamento, que a gente pensa em coisa ruim que vai acontecer e por aí vai. Então, assim, esses são o que a gente consegue detectar de um quadro de ansiedade. Mas, a partir daí, e dependendo Tá dando eco aí? Tá um Não. pouquinho. É o fone, então. O meu som tá um pouco atrasado. Eu vou pôr de novo, porque não estava dando. Ó, a Priscila Magrini, ela tá falando que ela acha que teve uma crise de ansiedade, porque ela ficou alguns anos bem, mas na semana passada ela roeu as unhas até sangrar. Então, aí no caso, só precisa identificar, né, o que está acontecendo. Entendeu? Identificar o motivo. É sempre tentar identificar o motivo, né, do que pode estar ocasionando as crises. Entendeu? Agora, o roer a unha. O roer a unha, às vezes, hoje, num momento do dia ou no momento da semana, né, de repente, por causa de algum problema, alguma preocupação, isso pode acontecer. Agora, não significa que a gente volta a ter recaídas, tá bom, gente? Então, isso é muito, muito importante. Não é porque a gente teve um quadro de ansiedade que você nunca mais vai ficar ansioso. É o que eu sempre explico, a ansiedade, ela faz parte do nosso organismo. Só também uma coisa para lembrar é que muitas coisas deixam a gente ansiosas também. Aparentemente ansiosas. Tá? Eu não sei se vocês... Excesso de cafeína, entendeu? É o meu caso. Entendeu? Quem me conhece, deixa eu tentar consertar isso aqui. Oi? Aí. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de café. Então, assim, chega um certo período, às vezes, na clínica, que, assim, eu começo a falar com a pessoa, né, com a pessoa que tá na minha frente, eu fico assim, ó. A minha mão tá assim, ó, tremendo. Aí a pessoa já sabe, né? Já me conhece. Eu falo assim, ó, começa aí, me dá 5 minutos até o negócio dar uma acalmada. Eu falei, a gente pode continuar falando. Então, o que acontece? O excesso de estimulante, ele pode acabar desencadeando nas pessoas sintomas semelhantes à de ansiedade. E as pessoas que já tiveram um quadro de ansiedade podem confundir, entendeu? Então, assim, é normal. Você que faz atividade física, se você correr, hoje, automaticamente você vai ter taquicardia, né? Para quem já teve quadros de crise de ansiedade, as pessoas podem... O medo é tanto de voltar a ter que as pessoas podem acabar confundindo. Então, assim, é ficar muito atento a isso. Então, não é um quadro de comer unha, de devorar unha em um momento ou outro, que significa que você está voltando a ter crise de ansiedade novamente. Você acha que o yoga pode ajudar a melhorar esses quadros de ansiedade? Muito. Para quem, na realidade, é mais tranquilo, você poderia tentar duas coisas, a yoga, a meditação, né? Porque na yoga e na meditação você aprende, pelo menos, a respirar. Né? Então, como que seria a respiração ideal para aprender a controlar a ansiedade? Primeiro que você inspira, tentando contar até 3, e solta pela boca, tentando contar até 6. Tá? E sempre tentando respirar pelo diafragma, que é o mais difícil. Então, assim, eu sempre peço para quem vem com um quadro de ansiedade, para fazer esse treino sem estar em crise. Porque na hora da crise, o desespero, as coisas acontecem tão rápidas que, mesmo, minha querida, você nem vai lembrar de como tem que respirar. Entendeu? Então, assim, o respirar assim tem que ser um treino. Eu brinco que é cheirar a flor e assoprar a vela. Soprar. Isso. Perfeito. É isso aí. Ó, E é um treino. Falando que ele está preocupado, ansioso, falido por motivo da crise que vivemos no momento. Estava sem saber o que fazer, como lidar com tudo isso. Ao ver a doutora exercitar e falar sobre os benefícios, me fez voltar e tô bem.
É isso aí. Aqui ele fala também E que é ele mais toma café e que o café dele é forte. O meu é sem açúcar, por isso que eu falei que eu não gosto muito de doce. Então, assim, geralmente, né, eu tomo sem açúcar também bem forte. Então, o que que acontece? É mais ou menos isso. A gente só tem que trabalhar quando a gente estiver muito ansioso, principalmente pensar que, assim, se o pensamento que você está tendo, ele é real ou não, né? Se é um pensamento que eu estou criando, né, com medo de que alguma coisa não vai dar certo, que vai acontecer alguma coisa ruim daqui a um tempo. Então, calma, viva um dia de cada vez. Né? Vamos pensar no hoje, vamos pensar no que a gente vai fazer amanhã, pelo menos, como é que a gente vai levantar, como é que a gente pode passar o dia. Por isso que a rotina é essencial nesse momento. Ó, a Suzamara tá falando, vem fazer massagem terapêutica. Ai, que delícia! Eu vou sim! Tô precisando, eu preciso me tirar da clínica. Será que ela vai lá para me fazer? Que O que delícia! acontece é que na hora de uma crise, Van, eu não tenho medo, um medo que aconteça alguma coisa comigo, mas sim com as pessoas que eu amo. Aí começa a brotar um monte de monstro aqui. Isso acho que deve acontecer com todos os ansiosos, né? Todos. Eu sempre procuro, hoje, quando eu estou trabalhando, orientar muito os familiares, porque assim, é muito difícil para os familiares entenderem o que está acontecendo. Entendeu? Uhum. Porque assim, dependendo da pessoa, ela fica muito do lado, ela fica muito carente, ela fica muito em cima. E isso começa, o que você está falando, Má, que é comigo? Isso começa a gerar o quê? Na pessoa que está do lado. A pessoa vai ficar estressada também, vai ficar ansiosa também. Então, assim, muitas vezes eu já atendi um da família, né, e quando o marido fala assim, gente, né, eu estou passando pela mesma coisa, não chega a desencadear um problema grave, mas assim, você vai vendo o cônjuge está ansioso também, está estressado também, e muitas vezes o que acontece é que quando um da família, a pessoa melhora, né, ela fica bem, aí quem fica mal é o que tá do lado, porque assim, pelo tanto que suportou durante tanto tempo, né, é onde dá aquela arribada. Então tem que ter todo Percebi, esse cuidado de orientar. eu percebi assim, eu acredito que o meu diagnóstico tenha sido logo no começo, porque eu percebi que eu comecei a mudar muito. Ficar muito explosiva e muito acelerada e falta de ar e ter medo de tudo. E foi aonde eu mesma resolvi buscar ajuda para saber o que estava acontecendo. Porque eu sabia que aquilo não era meu, não era normal. Então foi aonde foi diagnosticado o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que aí eu E é consegui difícil. controlar e melhorar com o exercício físico e uma alimentação saudável. Fez toda a diferença, porque Isso. eu falo que para mim, como para muita gente o café é um vício, para mim é o açúcar. E é como uma pessoa viciada em cocaína, por exemplo. Vamos usar um termo assim. Uhum. É Eu mais ou fico menos muito isso. tempo, eu fico muito tempo sem o açúcar, aquilo vai passando. Mas aí o dia que eu consumo, eu já fico um pouco mais acelerada. E aí já se prolongam os dias onde demora um pouco mais para eu conseguir ficar de novo sem ela, sem o açúcar. Tá. Não, realmente, o açúcar ele vai ter quase o mesmo benefício da droga. Né? Então, por isso que às vezes pede-se para substituir o açúcar por fruta, comer o chocolate sem açúcar. Né? Então, assim, mas geralmente quem passa por isso tudo, quem passa por pânico, né? A Marcela está falando que, né, que já passou por isso, realmente, Marco, que situação e que época complicada. Né? O TAG, que é muito difícil, e o que é mais difícil ainda, hoje, é quando a pessoa ela é muito limitada para algumas coisas. Então, por isso que está sempre fazendo atividade física, está aberta, ter convívio social, porque isso facilita muito. Né? Então, ter coisas para fazer em casa, porque quem não faz, né, quem não tem isso tudo, é muito mais difícil. Ah, eu acredito que seja, porque mesmo eu estando em convívio social o tempo todo e praticando exercício, volta e meia tem uma recaída. Então, quando tiver as recaídas, é sempre pensar no quê? Porque assim, hoje em dia, não tem como mais a gente não pensar que de repente, poxa, o que será que eu vou fazer? O que será que vai acontecer comigo? Isso é normal, o nosso. Por isso que eu falo, até o ponto de ser uma ansiedade normal, da gente pensar, nossa, o que será que eu vou fazer amanhã? E, nossa, amanhã eu não vou atender ninguém. Nossa, que complicado. Não vou conseguir pagar a conta do mês. Isso já é normal, entendeu? O que dificulta é você falar assim, poxa, eu estou me sentindo assim quase todos os dias e por um período de tempo, né, suficiente para você detectar, estou de novo mal. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem o cuidado, porque se você associar e falar assim para mim, eu tive uma recaída, né, num dia eu fiquei mal. Um dia é comum para quem passou por uma crise de ansiedade, por um quadro, por um transtorno de ansiedade.
sabe? Então a gente fica mal, porque o que as pessoas passam, né, o sofrimento é tão grande que não tem como você esquecer disso tudo. Então, assim, os pensamentos, eles vêm, isso acontece, vai acontecer. Entendi. É só não pensar que eu estou tendo recaída de novo. Ó, a Adri tá falando aqui, ansiedade, quando Tem estou com uma crise, fico com tremedeira, sinto vontade de chorar. É muito ruim. Eu acho que para todos os ansiosos, esses sintomas são bem fortes, né? Isso porque é o sintoma de desespero. Geralmente, a pessoa que está tendo a crise de pânico, a crise de ansiedade, a sensação é de morte. Então, assim, vou morrer. Porque o coração acelera demais, né, a falta de ar, é tudo junto, né, são todos os sintomas juntos. Então, o desespero é tão grande que é muito parecido com um quadro de parada cardíaca. Eu vou ter um negócio. Então, muitas vezes, né, eu já atendi pessoas que vieram do cardiologista, que vieram do gastro. Né, então, porque assim, é uma dor no estômago muito grande. Né, muitas pessoas que desencadearam gastrite por causa da ansiedade ou do estresse. Entendeu? Certo. E que não tem nada. E outros que não tem nada e vão no médico à toa. Meu Deus. Ô, Van, e assim, o transtorno de ansiedade, ele pode evoluir para um quadro depressivo? Pode sim. Tem uma certa né, comorbidade, porque, ou o contrário também. Tá? Geralmente, quem é ansioso pode vir a desencadear um quadro depressivo também, né, que é o que a gente chama de um quadro misto. Pode sim. Certo. Ele não sai do quadro de ansiedade e vai para o depressivo. Ele associa os dois. Entendi. Porque é muito sofrimento. É o que eu estou falando, principalmente para as pessoas que não buscam ajuda, né, que não querem ajuda. Sabe, tem pessoas que querem melhorar, ou ficando em casa, ou não se ajudam mesmo, né, entram no outro tipo de processo, e aí é o que dificulta mais. Eu sempre falo aqui para as minhas seguidoras, para as meninas que estão mais próximo de mim também no grupo de WhatsApp, se elas não têm como pagar um acompanhamento médico, psicológico, que hoje as unidades de saúde oferecem esse serviço gratuitamente, né, Van? Então, que é muito importante em qualquer sinal aí de pânico ou até mesmo de uma ansiedade fora do normal, procurar uma unidade básica de saúde, que lá eles vão ser atendidos e encaminhados para os profissionais. Sim, os próprios planos de saúde, né, às vezes as pessoas me procuram perguntando sobre plano de saúde, né, e eu não atendo no plano de saúde, mas eu oriento sempre a ligar, né, no seu plano de saúde, porque geralmente eles predispõem, né, de um atendimento psicológico. Eles têm a psicóloga para atender ou no próprio plano ou conveniada ao plano. Então, assim, procurar realmente, se você paga um plano de saúde, você tem disponibilidade de estar procurando a terapeuta de lá também. Então, eu acho que é muito viável. E mesmo os postos de saúde, que é o que você estava falando também. No posto de saúde, no pronto atendimento, acho que não, mas nos postos de saúde hoje também tem. Eu só não sei como é que está hoje a demora para ser atendido. Quando eu comecei o meu acompanhamento psicológico, inicialmente foi no posto de saúde do meu bairro. A Fer tá falando aqui, ó, e sempre foi feito com medicamentos. Eu acho que as pessoas têm que quebrar um pouco isso mesmo, porque quando eu fui diagnosticada com TAG, para controlar vamos dizer, o tamanho que estava o negócio, precisei entrar com medicamento. Você sabe que, né, eu até... não ia conseguir controlar. Não dá. Você sabe que eu comecei a atender uma pessoa, e aí quando ela veio para mim, hoje, eu vou dar um exemplo, tá, de um caso. Ela ainda não estava com o TAG, mas ela sempre foi muito ansiosa, muito, desde sempre. E acho que ela estava uns 3 meses comigo, ela começou a ter a crise de ansiedade dentro da minha sala. Então ela começou, eu tô passando mal, isso foi a primeira, tô passando mal, você pode abrir a janela, não tô bem, abri tudo, abri a sala toda, ficamos a sessão toda, ela foi embora. Na sessão seguinte, ela já subiu pra minha sala assim, eu acho que eu vou passar mal, ó, já tô começando a ficar ruim. Eu falei, mas nós nem chegamos lá ainda, dentro da tua sala eu vou passar mal. Eu falei, não, mas nós não entramos, não, mas eu vou passar mal, tenho certeza que eu vou passar mal. Enfim, fizemos todo o meu procedimento e ela ficou comigo uns 10 minutos. Né? Então precisou alguém buscar, porque realmente ela começou a se sentir mal, e a partir daí ela não voltou mais. Né? Ela ficou 1 mês sem voltar. E o filho dela falou pra mim, falou, Vanessa, minha mãe não volta. Eu falei, eu sei. Ela ficou 1 mês sem ir. Quando ela voltou, hoje, aí o quadro tava complicadíssimo. Ela estava extremamente ansiosa, já estava com o TAG, já tinha desencadeado, estava muito mal. E eu fui tentando explicar,
né? O que estava ocasionando isso? O que deixava ela mais ansiosa? Porque tem o gatilho. E eu falei, olha, eu só vou te atender agora com medicação. E essa pessoa, ela não toma remédio. Não tomava remédio. Nunca. Nem para dor de cabeça, para nada. Eu vou tentar outro. Eu falei assim, remédio. Eu falei, você vai no psiquiatra? Não, não vou no psiquiatra. Eu falei, pois você vai. Eu falei, então eu não te atendo mais. Desse jeito. Eu falei, foi que ela procurou. E foi, menina, ela saiu do psiquiatra assim, ó. O psiquiatra pediu pra eu tomar 10 gotas de frontal. Eu não vou tomar. Eu falei, cara, você vai tomar. Não, não vou tomar. Eu vou tomar uma. Eu falei, que uma? Eu falei, criatura. Eu falei, uma? Eu falei, não. Eu falei, sim, você só pode estar de brincadeira comigo. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, você toma uma por dia e vai aumentando. Uma hoje, 2 amanhã. Fizemos isso até a pessoa tomar 10. E aí tinha que tomar outro remédio. Não, outro. Eu falei, filha, se você não tomar o remédio certo do psiquiatra, eu falei, eu vou ligar no psiquiatra pra ele não te atender mais. Eu falei, e eu também não te atendo. Foi assim que essa pessoa começou a tomar. Olha, não, tem que ser na chantagem. Ela começou a tomar a medicação, né? Tá tendo outra vida. Melhorou demais, melhorou assim, 95% do que ela tava. E é isso, a medicação, nesse momento, realmente dá um suporte muito grande. Então, a gente tem que tirar essa crença de que a gente não precisa do remédio. Quando há necessidade, né, a gente precisa dele sim. Foi o que aconteceu comigo. E para encerrar, Van, o que você fala assim para o pessoal hoje que está aí fechado em casa nessa quarentena e fica muito tempo em frente à TV, preocupado com as notícias, com as informações, recebendo muita fake news pelas redes sociais e estão desencadeando aí ansiedade e compulsão alimentar? Então, o que foi que eu coloquei para vocês no começo? Gente, o que eu acho que talvez vocês deveriam fazer nesse momento, primeiro, é evitar realmente o excesso de celular. Use o celular para falar com seus amigos, para falar com os familiares, né, para ver coisas interessantes. E não coisas, na realidade, que façam a gente se sentir mal. Uma coisa que eu ia dizer no início, né, quando a gente estava falando da questão da compulsão, é o fato de hoje em dia, né, a gente vê tanta imagem de mulheres tão perfeitas, né, em rede social, que é onde muitas vezes a autoestima da mulher, né, fica lá no chão. Eu falo, como é que consegue uma barriga dessa, né, ficar desse jeito? Né, e a gente estressua, a gente se mata e não fica igual. Então, assim, cuidado, gente, tem muito. Não vou dizer que não tem essa mulherada perfeita, mas assim, é que tem gente que vive disso. Né? É o que eu falo para os meus clientes. Eu acho que foi muito válido tudo que a gente falou aqui. A gente tem 10 segundos para se despedir, que o Instagram vai desligar a gente. Então, outra coisa.